Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito interessante. É um estudo que eu fiz respondendo ao pedido de muita gente, né? Qual era o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Jardim do Éden? Será que é possível a gente saber isso? Será que é possível a gente conhecer o fruto que seduziu Adão e Eva? Bom, gente, Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, o pecado do homem, todo mundo sabe que foi a sua desobediência e a incredulidade. Preferiu crer na voz da serpente do que na voz de Deus e desobedeceu. Mas afinal, que fruto era esse? Bom, entre os mais conceituados judeus, há pelo menos 5 interpretações que eu quero trazer para vocês e depois eu vou dar a minha opinião, tá bom? A primeira possibilidade é o trigo, né? Alguns rabinos defendem que o trigo seria, vamos dizer assim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Alguém vai dizer assim, mas para lá, pastor, mas o trigo não dá em árvore. A gente sabe que o trigo, ele é plantado e tal, e ele nasce, não vem de árvore assim. Então, mas a verdade é que alguns rabinos defendem que o trigo que faz o pão, ele representa a Torá, que é quem traz o conhecimento. Então, por isso, seria uma forma metafórica de Deus estar dizendo, olha, o conhecimento da Torá, o conhecimento da verdade, tem que vir através da Torá e não através de qualquer outra mentoria. No caso, Satanás ofereceu a mentoria dele, né? Para que ele desse ao homem o conhecimento do bem e do mal fora da vontade de Deus, tá? Então, na Torá, o trigo é considerado o esteio da dieta humana, ao passo que a cevada, ela é sempre mencionada como um alimento tipicamente animal. Então, por isso ela representa muito a questão do conhecimento, né, da essência humana. Alguns rabinos defendem que seja de fato o trigo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu pessoalmente não concordo com essa visão, para mim não é o trigo, mas estou aqui dizendo para vocês quais são as possibilidades mais defendidas pelos rabinos. O segundo, gente, é uma fruta chamada etrog. Tá? Segundo o Instituto Morachá de Pesquisa, eu vou ler para vocês o que eles falam. De acordo com nossos sábios, o fruto da árvore descrita no texto em hebraico como sendo a do nadar, a árvore formosa, é o etrog, ou seja, o nadar seria a árvore e o etrog é a fruta, né? Uma espécie de fruta cítrica, doce e aromática. É uma fruta especial, pois a árvore na qual brota tem o mesmo sabor que seu fruto. Pode ser uma fruta que se reproduz o ano, por ser uma fruta que se reproduz o ano inteiro, simboliza também a fertilidade. Cheiroso e fértil, o etrog representa o judeu completo, que conhece a Torá e cumpre os mitzvot, ou os mandamentos. O Mideast diz que assim como este fruto tem gosto e fragrância, assim existem no seio de Israel homens que são, ao mesmo tempo, instruídos e devotos. Gente, essa árvore, né, nadar, e esse fruto, né, o etrog, são muito lindos. Parece um limão, assim, bem um verde bem claro, não um limão escuro, né? E realmente é muito cheiroso, e o interessante é que tanto a casca da árvore quanto o fruto tem o mesmo sabor. Se eu pegar um pedaço da casca e botar na boca, é aquele azedinho que vai ter na fruta também. Bom, alguns rabinos defendem que seja essa árvore, porque ela é, além de bela, ela é cheirosa, né? E o sabor é muito bom. Então, todas as características que envolvem, né, os sentidos, né,
para você gostar de uma fruta, né? O cheiro, o olfato, né? Ela é cheirosa, ela é bonita de se ver e ela é saborosa, né? Então, é o que realmente diz que a fruta era, né? A árvore era agradável aos olhos também. A terceira fruta, que é muito provável, que muita gente usa, essa é uma das possibilidades concretas, também é a uva. É a terceira candidata ao fruto proibido. E não somente pelo fruto em si, mas pelas consequências, tá? Da uva se tornar um vinho e se tornar um instrumento para muita gente de morte, de embriaguez e daí por diante, né? Na Bíblia, o vinho não é visto como uma coisa proibida, mas é visto como algo a ser, vamos dizer assim, usado com moderação, com muita moderação. E até um texto bíblico que todo mundo conhece, Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, os que interpretam a uva como como fruto proibido, ele realmente é um fruto lindo, né? A parreira também é muito linda. Eles dizem que a uva deveria ser introduzida por Deus da maneira como Deus quisesse, na hora que Ele quisesse, que uma vez, né, consumida por Adão e por Eva, gerou uma série de consequências de morte, né? Vocês sabem que, inclusive, o próprio Noé, né, quando depois do dilúvio, né, ele plantou uma vinha. Então, nós estamos falando aí de 2.500 anos antes de Cristo, estamos falando de 4.500 anos atrás, já tem relato bíblico de plantar uma vinha, né? E ele fez daquela vinha um vinho e se embriagou, tá? E a consequência disso, que um dos seus filhos descobriu a sua nudez e recebeu uma maldição. Então, de novo, você vê o vinho atrelado a uma história, uma cultura de devaneios, né, de embriaguez, de decisões erradas, né? A gente sabe que na própria mitologia, né, grega tem o deus Baco, né, o Dionísio, que fazia os chamados bacanais, né, regados a muito vinho. Então, alguns defendem que a fruta do conhecimento do bem e do mal proibida seria o vinho. Há uma quarta fruta que eu pesquisei, que é a noz, né, e a árvore seria a nogueira, e seria também uma possibilidade do fruto proibido, tá bom, gente? Segundo o rabino Amram Gaon, famoso presidente da Academia Talmúdica de Sura no século IX, este seria o fruto cobiçado por Eva, tá? E a árvore de nogueira é uma árvore muito bela, né? E não vi muita explicação por que seria a nogueira. Estou mencionando para vocês, mas confesso que eu não vi uma explicação mais plausível para que seja a nogueira. Então, dessas quatro, para mim, aqui até agora se destacou mais foi a uva. Mas tem uma quinta, e que para mim esta é de fato a fruta do conhecimento do bem e do mal, a fruta proibida, né? Que Deus proibiu, a árvore do conhecimento do mal, é o figo. Rosenbaum diz o seguinte, o rabino Rosenbaum, né? A Torá pode ser compreendida em 4 níveis, ou seja, quando você vai estudar a Torá, vai estudar a palavra, você tem que estudar nestes 4 níveis. O primeiro nível é o Peshat, que é aquilo que você tira do texto que está escrito literal, tá? Isso é o que está mais claro. Aquilo que está escrito é o que está escrito. Quando aquilo que está escrito não tem uma resposta, você precisa ir para o segundo nível, que é o segundo remes, que é aquilo que pode ser entendido ligado aquele texto que você está estudando a um outro texto, e aí você cria um contexto. Tá? Esse é o nível do remês, já envolve uma certa hermenêutica, tá bom? O terceiro nível é o drash, que tem a ver com a hermenêutica judaica, que vai aprender os tipos, as figuras, as alusões,
ao significado do texto, tá? Existem muitos comentários, né, na Midrash, o Talmud e outros comentários muito interessantes que vão apresentar o Drash. E o último nível que eles chamam é o nível do segredo. São aquela parte oculta do texto, aquelas coisas que são, na verdade, um subtexto, né? Que muitas vezes aquele código da Bíblia fala um pouco disso também, tá? Então é a parte oculta, ensinadas em segredo, que é o Sod. Mas na questão mais particular aqui de qual é o fruto, já no nível Peshat, que é o primeiro nível, a gente vê uma evidência contextual e textual muito forte, muito interessante. Por quê? Como que aconteceu a queda? Estava lá Eva, comeu o fruto e foi e deu para Adão, tá? Provavelmente eles estavam perto um do outro, ela comeu, quando ela comeu não aconteceu nada, porque o pecado só se consumou quando ele comeu, mas na hora que ele come, tá bom, gente? Imediatamente a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles se sentiram nus. Ficaram tão chocados, mas tão envergonhados com a sua nudez. Eles estavam nus todo o tempo, mas a glória de Deus os cobria. Até aquele momento não havia nada de mal com a nudez. Mas no momento que eles desobedeceram, caiu a ficha. Eles ficaram totalmente envergonhados e imediatamente eles pegaram folhas da figueira e fizeram uma roupa para se cobrir, um avental, vamos dizer assim. Ora, se eles pegaram as folhas da figueira na hora que os olhos foram abertos, isso significa que eles estavam debaixo de uma figueira. E se eles estavam debaixo de uma figueira, é muito provável que o fruto que eles estavam comendo, que era proibido, é o fruto da figueira. O figo. Portanto, não é que eles comeram e foram lá longe buscar uma folha de figueira. Não. Eles imediatamente se sentiram nus, ficaram envergonhados. Quando se envergonharam, quiseram logo se cobrir e pegaram as folhas da árvore que estava próxima deles, que era uma árvore de figueira. A Bíblia diz isso. Ora, se as folhas da árvore que eles pegaram eram folhas de figueira, então o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o figo, tá? E essa evidência, além aqui, né, do Rabino Rosenbaum, segundo o Yankee Tauber, o figo ele é a quarta das 7 espécies e é também o fruto que Adão e Eva provaram. Interessante, né, gente? Bom, eu aqui não vou ser dogmático, até porque existem outras possibilidades, mas de todas estas que eu encontrei, só 2 na minha tem vamos dizer assim, são candidatas mais prováveis. A uva, mas para mim a mais provável de todas, pelo fato de que o texto nos conta de como aconteceu, né? Para mim, o fruto do conhecimento do bem e do mal é o figo. Agora, não se preocupe, se você gosta de comer figo, pode comer, não tem problema nenhum, tá bom? Então, meu querido, se você curtiu, interaja, faça comentários, compartilhe com as pessoas para que mais gente saiba deste estudo que vai, obviamente, responder à curiosidade de muita gente. Amo vocês, um beijo grande no coração. Uma coisa importante. Você sabe que muitas vezes as pessoas estão dizendo: pastor, por que eu não estou recebendo a notificação das suas mensagens? Porque às vezes o YouTube, ele desinstala as pessoas, não é que faz de propósito. Às vezes a pessoa simplesmente deixa de ficar inscrita sem fazer nada. Então, se você não está recebendo vídeos, eu posto todos os dias. Vai lá, se inscreve de novo, clica no sininho e compartilha os vídeos. Tá bom, meu lindo? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe muito.